Agora, pela TV Câmara, o programa Ponto de Vista. Aqui, autoridades políticas, agentes da cidade e especialistas debatem e propõem soluções para problemas que acontecem todos os dias e vai diretamente no interesse da população de Sete Lagoas. O ponto de vista desta semana é especial, não só para Sete Lagoas, mas também para toda a região e para quem gosta de futebol. A gente que é acostumado aqui a levar até você informações sobre política, sobre a Câmara Municipal, hoje a gente fala sobre futebol. Isso porque o Democrata Futebol Clube, o Democrata de Sete Lagoas, conseguiu um feito histórico, digamos assim, né, ao conseguir o acesso da terceira divisão para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Histórico que eu falo pelo modo que foi, não pela grandeza do Democrata, que merece e deve, né, em breve, estar na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Hoje a gente vai contar como que foi essa saga do Democrata na terceira divisão do Campeonato Mineiro, que culminou aí com acesso para o módulo 2 em 2018. Conosco, aqui no programa Ponto de Vista dessa semana, Gustavo Miranda, presidente do Conselho Deliberativo do Democrata, que acompanhou de perto tudo isso aí, né, Gustavo? E já milita na imprensa há muitos anos também, já trabalhou com futebol. E o que a gente viu com o Democrata não é coisa que a gente vê todo dia no futebol, não, né, Gustavo? Isso porque, até porque o Gustavo fale um pouco mais, para você que nos acompanha e não acompanhou muito de perto esse campeonato, no último jogo, o Democrata estava na terceira colocação do Campeonato Mineiro da terceira divisão, atrás de Ipatinga e Coimbra. O Democrata era o terceiro e os dois primeiros se classificavam, né, para o módulo 2. O Democrata precisava vencer o Atlético fora de casa e contar com tropeços do Ipatinga ou do Coimbra. O Ipatinga manteve o favoritismo, venceu o Ponte Nova, foi o campeão da terceira divisão. E o Coimbra, que foi, eu não dou conta nem de lembrar, Gustavo, o Coimbra que vencia o jogo, o Poços de Caldas, vencia o Poços de Caldas por 2-0, sofreu a virada, o Poços virou para 3-2 e nisso o Democrata, que perdia o seu jogo por 3-0 até os 15 minutos do segundo tempo, conseguiu uma virada histórica e arrancou essa classificação frente ao Atlético Mineiro, jogando fora de casa. Realmente foi um negócio de doido, né, Gustavo? Para quem acompanha futebol, realmente foi teste para cardíaco, como dizia aquele narrador da Rede Globo, né, Gustavo? Obrigado pela presença aqui na TV Câmara, viu? Eu que agradeço, Marcelo, um abraço para você, para o Fred, para quem nos acompanha na TV Câmara. E eu falo que nos muitos anos que eu fiquei na Rádio Eldorado e na Rádio Inconfidência, eu fiz uma média que eu já transmiti ao longo desses mais de 10 anos, mais de 1000 jogos. E não lembro de uma virada assim. Eu lembro que, como ouvinte, eu acompanhei em 2015 um jogo pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro, mas era um jogo de fase classificatória, né? Lá em Três Corações, no Elias Arbex. No primeiro tempo, o Uberlândia fez 4-0 no Tricordiano e no segundo tempo, o Tricordiano virou para 5-4. E aí o que aconteceu, até mesmo a diretoria do Uberlândia, né, o amigo Guto Braga, que era o presidente, contratou o Paulo César Cartanossi, que era o técnico do Tricordiano, e falou assim, alguma coisa diferente esse cara tem, né? E conseguiu levar o Uberlândia à primeira divisão junto com o próprio Tricordiano, né? O Uberlândia segue na primeira, o Tricordiano voltou para o módulo 2. Mas eu nunca vi nada igual e até brinquei, né, que nesta quarta-feira nós tivemos aí na madrugada de terça para quarta o feito do Lanús, né? O Lanús que perdeu o primeiro jogo para o River por 1-0, perdia por 2-0 em casa. Verdade. E conseguiu virar para 4-2 e se tivesse mais tempo o Lanús ia fazer mais jogos de tanto que o time estava inspirado para essa conquista. Mas assisti todos os jogos, exceto de 2. Um jogo em Muriaé contra o Bet de Ouro Branco e o penúltimo jogo contra o Poços de Caldas, aqui na Arena do Jacaré. Mas o pessoal conseguiu montar, e a gente faz muito orgulho disso, de estar lá junto, conseguiu montar um baita de um time, comandado pelo maestro Fred aqui, que em todas as posições, eu sempre falava que o Democrata era o melhor time tecnicamente, e tem muita coisa bacana para a gente contar ao longo desse campeonato. A gente vai falar muito sobre isso. Conosco também, como o Gustavo já adiantou, um dos comandantes, né, desse grupo aí do Democrata
nessa caminhada aí no módulo 2, na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Treinador Fred Encalado, que mesmo com a experiência de jogador, já jogou no Atlético, no Avaí, já tem uma experiência grande também como treinador, já passou pelo Guarani, pelo Vila Nova, pelo Formiga, pelo Mamoré. E você contava pra gente aqui antes, né, Fred, que mesmo com essa experiência toda, nunca passou por uma situação dessa, não. Realmente foi um momento especial na sua carreira, Fred? Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço, né? Eu acho que foi um momento histórico para o Democrata, para mim, para os jogadores, né? Porque se fosse duas equipes do mesmo nível, assim, não estou falando técnico, né? Porque técnico nós éramos até superiores ao Atlético, eu acho, dentro dessa competição, mas pela tradição de um Atlético, né? Dentro do campo do Atlético, a situação foi 15 minutos do segundo tempo, né? Já era um momento que a gente ali já quase que no desespero, né? Eu acho que eu nunca passei por isso e espero não passar outra vez não, porque a gente sofre muito. Agora, Fred, nesse jogo em específico, a gente vai falar muito aqui sobre essa campanha do Democrata. Nesse jogo em específico, o Democrata perdendo o jogo por 3-0, 15 minutos do segundo tempo. Em algum momento você chegou a jogar a toalha e desistir e falar, não dá mais? É claro que a gente sabia que estava ficando mais difícil, né? Então, até naquele momento ali, a gente já pensava porque se o Atlético ganhasse da gente, ele iria igualar em número de pontos e passar a gente em números de gols, né? Então, já era um momento que a gente estava pensando até em diminuir essa diferença, até no caso, se ficar em terceiro lugar, para se abrisse mais uma vaga, a gente está participando do módulo 2. Mas eu acho que essas coisas que Deus coloca no caminho da gente, é só Ele que pode explicar. É verdade, foi realmente um fato histórico para o Democrata, como o Fred disse. Agora, Gustavo, contando um pouco, começo disso tudo, né? A gente já sabe que como terminou o Democrata, graças a Deus está aí classificado para o módulo 2. A montagem do time, né? Você participou efetivamente de todo esse trabalho, da apresentação dos jogadores, toda essa formatação dessa equipe vencedora. Não foi um trabalho fácil, mas com juventude e experiência, o Democrata conseguiu mesclar aí e montar um grupo vencedor. Qual foi a maior dificuldade desse trabalho, Gustavo? A dificuldade, evidentemente, foi o lado financeiro, né? Mas e o Democrata deve muito ao Fred, porque o presidente Jaime depositou confiança para ele desde abril, né? Para que ele pudesse, entre abril e junho, fazer aí uma seletiva de jogadores, né? Eu lembro muito bem que tinha um lateral direito do Social que o Fred achou melhor que ele não passasse nessa seletiva, e aí nós conseguimos um lateral do Poços de Caldas, e que para mim foi um baita de um jogador, o Ricardo, né? Nosso lateral direito. E com esse trabalho de bastidores, que eu acho que pesou muito ao nosso favor, por ter começado mais cedo a preparação, mesmo com dificuldade de treinamento, né? E é só a gente mesmo para poder contar, né? Então, dentro dessa atual conjuntura, eu acho, Marcelo, que pesou muito o lado financeiro, até mesmo para a gente ter alguns jogadores com mais qualidade técnica, até mesmo para ficar à disposição, né? Jogador mais experiente mesmo, né? Eu lembro que, por exemplo, nós perdemos o Fabinho, meio-campista, que teve na base do Atlético, teve no Atlético Paranaense. Nós ficamos um turno sem ele, e eu lembro no jogo contra o União Luziense lá em Divinópolis, que o Fred até voltou comigo, ele sabe muito bem disso, que naquele dia que ele voltou, foi a abertura do retorno, o Fabinho deu uma revigorada, né, no meio de campo do Democrata, mas no caso dele nós tínhamos boas peças de reposição, que, por exemplo, o Matheus Gonzaga, que jogou o primeiro semestre na primeira divisão no América de Teófilo Otoni, ele fez quase todo o campeonato com a camisa número 8 do Jacaré. Mas, evidentemente, que com esse acesso ao módulo 2 e da forma que foi, eu conversava com o presidente Caramelo que agora não tem desculpa, né? O trabalho foi mostrado, diretoria, comissão técnica, jogadores, e graças a Deus conseguimos esse acesso. Agora um passo da primeira divisão, onde o Democrata não joga desde 2008, e agora tem que vir um apoio, né? Porque eu acho que é uma competição dificílima, onde temos times de todo o estado,
Conversava hoje com amigos da imprensa lá do Vale do Aço, que se não fizer um pouco diferente do que é habitualmente feito, de 2 grupos, para mim eu acho que tem que fazer 3. Um grupo fica Vale do Aço, Zona da Mata e Vale do Mucuri, o outro grupo a região central e talvez pegar o Tupinambá de Juiz de Fora, e o outro grupo o Alto Paranaíba com o Triângulo Mineiro. Se não começar mais ou menos dessa forma para tentar enxugar as despesas, nós vamos ter também as mesmas dificuldades de 2017. É porque, como você bem disse, né, são 12 times, né, agora no módulo 2, times de várias regiões do estado, e os deslocamentos serão longos, dispendiosos. Imagina, né? você sair de Teófilo Otoni, eu já fiz isso uma vez. Você sai de Teófilo Otoni e vai a Uberlândia, são quase 1.000 quilômetros. Você atravessa o estado todo. Justamente, é muito difícil. Então, realmente, agora, mais do que nunca, né, a cidade abraçar o Democrata, e isso, o Gustavo, o Fred, tem ido aí a vários veículos de imprensa da cidade, né, falando desse acesso, pedindo essa ajuda. É o poder público, né, a gente dizia que abrir as portas para o Democrata na iniciativa privada, porque o que foi feito realmente tem que se destacar, porque com recursos escassos, né, mão de obra, como o Gustavo falou, é difícil contratar jogador de qualidade com recursos, com dinheiro contado, mas mesmo assim o Democrata foi lá, mostrou, deu o recado, falou que tem condição, então agora tentar capitanear mais recursos. Já começou esse trabalho, Gustavo, ou ainda não? Eu falo, até comentei com o Fred hoje mais cedo por telefone, que ainda na empolgação do acesso, porque imagina só, antes da penúltima rodada começar, o Democrata estava a 5 pontos do Ipatinga e do Coimbra. O Coimbra perdeu os 2 últimos jogos e o Democrata venceu os 2 últimos jogos. Então, da forma que foi a última rodada, perdia por 3-0 para o Atlético lá, o Coimbra venceu o Poços de Caldas fora de casa, digamos que Atlético, Poços de Caldas e até o Ponte Nova estavam cumprindo tabela, e da reviravolta que foi, para mim foram 30 minutos inesquecíveis, tanto eu na Cidade do Galo e ouvindo o jogo lá pelos amigos do sul de Minas. Então, eu acho que o trabalho, no meu modo de ver, e a gente, quando radialista, a gente sempre colocava isso como preponderante para o sucesso de uma equipe, é o entrosamento da equipe. A gente cita, por exemplo, que nós buscamos o Baianinho lá em Salvador. O Baianinho fez dupla com o Rodrigo Dias no primeiro semestre no Uberaba Esporte, e eu liguei para um amigo da Rádio 7 Colinas lá de Uberaba, perguntei, o Rodrigo está aqui, o que vocês acham do Baianinho? Aí eles até brincaram comigo, por que vocês não buscaram logo? E fez, além do entrosamento que eu disse agora há pouco, que tem que ser manter essa base aí, o Baianinho foi o grande nome do Jacaré na linha de frente. Então eu acho que esse trabalho ele vai começar e ele não pode demorar, porque já na semana que vem já tem a reunião dos clubes, daqui 60 dias começa o campeonato, então é mais ou menos o tempo de preparação para essa equipe, para o Democrata, porque as outras já devem estar preparando também. Com certeza. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre o Democrata, o Fred vai trazer para a gente aqui como que foi esse trabalho com os jogadores em campo, no dia a dia, desse grupo vencedor do Democrata. Continue com a gente, é um instante só. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista, e essa semana a gente destaca aqui, né, o feito do Democrata, representante de Sete Lagoas no módulo 2 do Campeonato Mineiro no próximo ano. Fred, eu queria saber de você que no último bloco você disse que do respaldo, né, que a direção do Democrata te deu, o presidente Jaime Ribeiro, na montagem do elenco, falou, não, essa responsabilidade é sua e deixa comigo a parte administrativa do clube. Eu queria que você falasse pra gente quanto importante é para um treinador ter essa consciência e ter esse respaldo da diretoria, de saber que daqui 3, 4 jogos não será demitido para colocar o trabalho todo por água abaixo. Quão importante foi essa relação sua com a diretoria para conseguir esse êxito do Democrata, Fred? Nisso o Jaime me convidou, né, para participar já em abril, né? A gente está montando, fazendo aí observações de alguns jogadores da região, da cidade, e mesmo quem quisesse participar, para a gente estar montando uma equipe, né? E começamos esse trabalho com antecedência, né? Um trabalho bom, e fomos garimpando alguns jogadores, né? E na reta final, já em junho, né? Ele me convidou para ser o treinador efetivo do Democrata,
e me deu liberdade de montar a equipe, né, juntamente com o Thiago, né, o Thiago Mancha, né, que foi um dos grandes que ajudaram muito, porque tem um conhecimento muito grande no meio, tanto ele, e já tinha chegado o Cassiano, que é um jogador rodado, que conhece praticamente todos os jogadores dessa divisão de Minas Gerais, e foi dando as dicas para a gente de alguns jogadores, né, porque a gente não contrata só jogadores, né, nós contratamos atletas e homens, principalmente. Então, nós tivemos 6 meses trabalhando aí sem um problema. Tivemos no início um problema de indisciplina, que foi logo sanado, o jogador não estava nem inscrito ainda, foi dispensado, né, não preciso dizer o nome do jogador, e depois disso não tivemos aí problema de disciplina hora nenhuma, não tivemos concentração em jogo algum, né, e não tivemos problema nenhum com o jogador, porque nós, antes de contratar o jogador, nós olhamos o currículo dele também como homem, né, isso que é o mais importante. E isso foi montado uma equipe boa, né, os jogadores, principalmente, muita gente cobrando, porque alguns jogadores até da cidade que não estavam participando, mas por causa da idade, né? O campeonato, para quem não sabe, né? O campeonato era limitado até 23 anos, com 5 jogadores acima de 23. E no início, né, esses 5 jogadores foram escolhidos a dedo, né? Então, depois que contratamos esses 5 jogadores, apareceram alguns jogadores, inclusive alguns jogadores da cidade, né? Mas aí já não teria mais como ser contratado. Então foi uma cobrança até muito grande no início, né? Mas o grupo foi formado e o Jaime não interferiu hora nenhuma na parte técnica, ele mesmo falava pra gente, gente, eu sou torcedor, eu não sei nada de futebol, eu quero que faça um time para chegar. E deu a liberdade da gente, os jogadores que todos que nós indicamos, houve o sacrifício da parte dele, da parte financeira principalmente, né? Porque sacrificou a vida dele particular pelo Democrata. Quem conviveu com ele no dia a dia, eu, Gustavo principalmente aqui, Gustavo mais ainda do que eu, porque o Gustavo era mais ligado a ele nessa área, né? Então ele sacrificou a vida dele. A gente sabe que ele tem residência em Pouso Alegre, no sul de Minas, né? Sai daqui num dia, vai lá e volta no outro dia, né? Bem complicado, né? Mas ele, principalmente essa ascensão nossa, nós devemos a ele e devemos oferecer a ele pelo sacrifício que ele fez, principalmente da vida particular dele. O Cassiano foi o grande líder desse time dentro de campo, Fred? O Cassiano é um treinador dentro de campo, né? E todo time precisa disso, né? A gente não tem que ter humildade de reconhecer que ele, com a experiência dele, o Cassiano, inclusive, nós tivemos a felicidade de há 15 anos atrás, 14 anos, né? O Cassiano, menino ainda também, com 20 e poucos anos, a gente teve a mesma situação, subimos o Democrata também, e agora ele experiente, rodado e tudo, não precisa nem de falar, um líder positivo, né? Um líder que a gente precisa, qualquer treinador precisa de um líder igual o Cassiano, não só dentro de campo, mas fora de campo, o que ele puxou para cima os mais jovens, né? Isso que é o mais importante. Então, não só ele, né, mas os jogadores mais experientes que vieram, o caso do Ranulio, o Helder, o Rafinha e o Juninho, são jogadores que, além de somar tecnicamente, né, são líderes positivos que ajudaram muito a equipe. Especialmente, Gustavo, sobre o Ranulio e o Cassiano, são jogadores bastante rodados, bastante experientes, como o Fred disse, né, conhece todos os jogadores que disputam essa divisão. Foi difícil fazer esse acerto? Com o Cassiano, principalmente, ele já tem carinho com o Democrata, que ele vira e mexe, ele veste a camisa do Democrata. Como é que foi essa negociação com esses 2 jogadores? Foi pedido do Fred, vocês foram lá e foram conversar com eles? O Cassiano eu achei muito legal, o Marcelo e Fred, que ele meio que atuou indiretamente também como diretor de futebol. Ele, como o Fred disse, ele indicava alguns jogadores. Eu lembro que eu conversei com o Fred uma vez e falei com ele, tem um jogador lá de Teófilo Otoni, que jogou no América e tal, e era o próprio Matheus Gonzaga, que o Cassiano já tinha indicado, né? E também, como o Fred muito bem ressaltou, pelo conhecimento que ele tem. O Ranulio já passou por aqui, né? Ele já esteve na base aí, já jogou um campeonato pelo Democrata, o outro pelo Minas também, quando era Minas Futebol, né? E o Ranulio também teve uma grande experiência no início desse ano, que ele foi campeão da primeira divisão do Espírito Santo, né? Pelo Atlético lá de Itapemirim.
E com isso a gente até acompanhou, né, na final do campeonato contra o time do 12 lá do Espírito Santo, ele fechou o gol lá, foi o senhor do título lá, capixaba, pelo Clube Atlético Itapemirim. E com isso o grupo foi sendo formado. E também um outro detalhe que eu queria ressaltar, a gente não gosta muito de misturar religião com política, mas a maioria do grupo é cristão. Então, muitas vezes, a gente chegava lá no recanto, até mesmo muito fora do expediente, encontrava eles lá num círculo de oração. Então, eu acho que isso também foi um grande handicap assim, para que o grupo permanecesse unido, até diante de quaisquer dificuldades que a gente enfrentava, para conseguir esse acesso tão inacreditável da forma que foi. Porque imagina, né, Fred, que seja muito difícil. Você tem, né, pessoas como Cassiano, Ranullo, jogadores bastante experientes, nessa mescla, né, com jogadores bastante jovens, muitos aqui da cidade, sem uma experiência, sem uma bagagem grande. Como que é administrar esses dois eixos aí de atletas, Fred? O que eu falei antes, né, porque são líderes positivos, né, porque às vezes você trabalha em equipes que tem esse líder que ele puxa, o líder negativo, né? E o caso deles não, né? Principalmente com relação eu também comecei um dia, né? E sempre passando para os meninos, né? E eles puxando esses meninos para cima, né? Nós temos o caso de alguns aí que até jogaram menos ou não jogaram, mas são meninos de 18 anos. Nós tínhamos um grupo lá, no início parece 8 ou 9 jogadores aqui da cidade de 18 anos. Então são meninos que não foram aproveitados agora, né, nesse campeonato assim, jogando, mas são meninos que tiveram uma sequência, né? Vamos citar o próprio exemplo do Lucas, né? Que era uma cobrança para jogar. O Lucas é um menino de um potencial grande, de um futuro grande, mas não era pronto para ser o titular da equipe. Eu sei do potencial dele e às vezes que entrou, ajudou muito, né? Nós temos o caso do Tom também, um volante de 18 anos, né? Que é filho do Prainha aqui da cidade, um menino de um futuro muito grande, participou, parece, um jogo só, alguns minutos, mas é um menino que vai ter um futuro grande também pela frente. Então, e principalmente esse lado que eu falei, né, esses jogadores, porque às vezes você tem um jogador desse mais experiente, mas que ele quer olhar só o lado dele. Muitas vezes o Democrata já montou times aqui com um jogador que vem aqui querendo ganhar só o salário dele e ir embora, só cumprir o contrato dele, né? E essas experiências que nós trouxemos, no caso, por exemplo, que você citou aí, o Ranullo e o Cassiano, são jogadores formados dentro da base do Democrata, são jogadores democratenses, sete lagoanos, né, os caras que querem não só ter o nome deles em jogo dentro da cidade também. Eu acho que isso pesou muito também por esse lado. Tem como se apontar um desses jovens que foi o grande destaque do Democrata, que te surpreendeu? Não, nós temos assim... citar nomes individual seria difícil, né? Difícil, porque até em detrimento de outros, né, que participaram muito bem. Mas nós tivemos aí, por exemplo, numa posição, dois jogadores excelentes, né, que na lateral esquerda, o Balaio e o Rani. E podia jogar só um. Uma pena que se a gente pudesse escalar os dois. Inclusive o Balaio foi um do diferencial na virada nossa lá contra o Galo, porque o Raniel já estava com o segundo cartão amarelo, tinha feito uma falta. O atleta pressionou para ele ser expulso, na mesma hora eu tirei e coloquei o Balaio, que modificou o nosso jogo todo, né? Então, é um menino de um potencial, que eu conversei muito com ele, né? Que não assim como... Porque é difícil para a gente, né? Igual eu falei, na posição ter dois jogadores do nível que nós tínhamos aqui, e é um jogador de futuro muito grande, apesar de não ter jogado até menos que o Ranieri, mas é um jogador que tem um futuro muito grande, o Balaio. Agora, queria que você falasse para a gente, Fred, sobre a questão, desde a montagem, né, do time do Democrata, assim que o Fred foi efetivado, sempre aparecem aquelas críticas, né? O santo de casa não faz milagre, né? Tem que chamar um treinador experiente, tem que chamar um treinador de fora, um treinador bom. Você viveu essa experiência no Minas, não tem muito tempo. Pessoalmente, para você, foi uma vitória, um reforço pessoal desse acesso, Fred? Não, eu não levo por esse lado. A gente sabe que quem trabalha igual a gente, de treinador de futebol, as críticas em qualquer lugar vai existir, né? Se o trabalho o futebol se vive de vitórias, né? Então, a gente sabe que as críticas existem e a gente fica um pouquinho chateado só porque às vezes pessoas que convivem com a gente no dia a dia, que conhecem o caráter da gente,
né, às vezes criticando e não acompanham o dia a dia do trabalho. Igual eu até falei muitas vezes da imprensa de Sete Lagoas, o único que acompanha o dia a dia, que acompanhava, era o Silva Júnior. Os outros não acompanhavam o trabalho do dia a dia. Eu acho que para você emitir uma opinião, você tem que... Eu não posso você chegar e falar, fulano me falou que o outro é melhor. Você não viu, você não pode ir por esse lado. Então, e principalmente a gente que trabalha o dia a dia, você sabe com quem você pode contar. Então, e o trabalho foi feito com antecedência, com condições, a gente está montando dessa forma. Não foi eu trabalhei no próprio Democrata em 2014, que chegou jogador na sexta-feira para jogar no domingo, eu não sabia o nome do jogador. Como que você quer? E o torcedor não quer saber, o torcedor quer ir lá e ver o time jogar. O jogador jogando, não sabia nem o nome do jogador para cobrar do jogador ou falar alguma coisa. Então, o futebol, como na vida, qualquer coisa, é organização. E o Democrata esse ano organizou, planejou, né? Haja visto que nessa divisão, time nenhum contrata jogador em maio, como o Jaime contratou. O Jaime contratou o Cassiano, o Juninho, o Guilherme, né? Tudo em maio, Ranulli, né, Gustavo? né? Tudo, o Ranulli, tudo em maio, né? Com praticamente 3 meses de antecedência. Então, tudo na vida é planejamento. Das outras vezes não houve, né? E também a credibilidade do Jaime, né? Que é muito grande, a gente tem que pôr isso em conta. Então, espero que, igual a gente já conversou aqui antes, a respeito disso, né? Claro que a prefeitura não pode ajudar, mas uma palavra de um prefeito aí, junto ao comércio, à indústria aí, claro que é uma força muito grande e o Jaime sozinho não consegue. Infelizmente, se não tiver uma ajuda, é subir e descer novamente. Isso aqui que é complicado, que a gente torce para que não aconteça. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente conversa um pouco mais com o Gustavo Miranda e também com o Fred Encalado, dois das pessoas que ajudaram, contribuíram muito aí com o Democrata para subir para o módulo 2 do Campeonato Mineiro no próximo ano. Continue com a gente, é um instante só. De volta com o programa Ponto de Vista, e você pode acompanhar a programação da TV Câmara também pela internet. Basta acessar o site da Câmara Municipal, setelagoas.mg.leg.br, ou então acompanhar o Facebook da TV Câmara. As reuniões ordinárias, audiências públicas, tudo é transmitido ao vivo, além do canal 60.2, do canal digital aberto da TV Câmara. Você acompanha a programação do canal Legislativo também pela internet, na página do Facebook da TV Câmara, ou então pelo site da Câmara Municipal. Gustavo, a gente falava aqui, o Fred falou muito bem sobre planejamento, né? Coisa que no futebol a gente sabe que às vezes é um artigo de luxo, né? Mas esse ano a diretoria do Democrata fez esse planejamento muito bem feito, conseguiu o objetivo do ano. E no começo do ano, eu lembro que a gente acompanhou a apresentação dos jogadores da diretoria lá no Recanto do Jacaré. O Jaime Ribeiro, presidente democrata, disse que entregaria o Democrata no final de seu mandato em 2019 na primeira divisão do Campeonato Mineiro, né? No módulo A do Campeonato Mineiro, na série especial. O primeiro passo já foi dado e esse planejamento até o próximo ano, a gente já falou aqui que precisa, claro que de ajuda, mas quando foi feito no começo deste ano esse planejamento para o módulo 2, vocês já vislumbravam alguma coisa para o próximo ano ou agora é partir do zero e planejar o módulo 2 a partir de agora? Apesar de que, como você já disse aqui, o campeonato está aí já há 60 dias, né, Gustavo? E um detalhe também, Marcelo, Fred, é que a gente conseguiu montar essa equipe, algumas peças vieram próximo do campeonato começar, outras durante o campeonato, mas com esse acesso conquistado, o que acontecia? Na segunda divisão, que é a terceira, e agora no módulo 2, a gente tem muito pouca informação dos adversários. Então, por exemplo, o Jaime prometeu isso, e graças a Deus conseguiu, porque se não subisse, ele não entregaria o time na primeira divisão. São 3 anos, né? A gente estava na terceira, não daria tempo de chegar à primeira. Mas a gente vai falar sobre os adversários aí, pode ser que até nos próximos dias alguém pode desistir do campeonato por problemas financeiros, mas eu acho que esse problema envolvendo a pouca informação e mesmo com a acessibilidade dela, e a gente tem muita influência, muita amizade com os colegas da imprensa do interior, aí a gente vai tentar fazer aquela equiparação, que nem a gente faz na primeira divisão do brasileiro, né? O Cruzeiro tem um time assim, o Atlético assado, o Corinthians, né? Então é o que a gente espera
que a gente possa encontrar nesse módulo 2. Eu digo um exemplo muito simples e objetivo, e o Fred está aqui, já trabalhou, por exemplo, lá no Formiga. O Arnaldo Gontijo é o presidente do Formiga, é secretário agora de Estado do Esporte. Ele, junto com o Uberaba, estavam na 3ª divisão, subiram juntos para o módulo 2, mantiveram o time, ou pelo menos 80%, 90% do time, e chegaram até o hexagonal final do módulo 2 para tentar subir para a 1ª divisão. No caso, né, subiram aí outras equipes, mas aí eles já conseguiram fazer um planejamento a longo prazo, até mesmo em relação à estrutura que eles tinham e principalmente o que os municípios ofereciam. Sim. Eu lembro que o Paulo Piau, o prefeito de Uberaba, conseguiu uma parceria com uma empresa aérea de porte pequeno, mas né, faz muita diferença, porque você imagina poucos times no Triângulo Mineiro, vai ter que fazer aquele deslocamento para o Vale do Aço, para o Vale do Mucuri, para a Zona da Mata, e o Uberaba conseguiu essa empresa aérea para ajudar né, no deslocamento das equipes. No caso nosso, a gente espera, como muito bem foi frisado pelo Fred, que a Prefeitura, que a própria Câmara, os próprios empresários também possam se tocar, massagear o próprio ego e ter aquele gostinho bacana, né? Nossa, eu fiz parte do crescimento do Democrata, né? Pode até divulgar isso, né? Porque eu comentava também no dia de hoje, um pouco antes aqui da entrevista, que outros presidentes fizeram muito pouco ou não fizeram, mas o segundo que passou, já passou, você não tem como voltar atrás. Agora é daqui para frente, né, com a grande experiência que o Jaime, que é advogado trabalhista, o Fred também citou, né, ele é um presidente, é um gestor, mas é um torcedor de uma maneira geral. E agora ele, sabedor de como é o mundo do futebol, eu tenho certeza que a própria diretoria, a que está agora, a gente no conselho, agregou muita experiência para 2018 e 2019. Já tem alguma conversa, Fred, para comandar o time no próximo ano ou ainda é cedo? Não, como eu já te falei, né, o Jaime ele tem a vida particular dele em Pouso Alegre. Então, ele estava lá, inclusive, no dia do jogo? No dia do jogo, ele estava em Poços, ele foi lá ver o jogo do Poços, né? Nem veio aqui porque ele foi lá, porque ele tem muitas amizades em Poços, né? Ele foi lá e a hora que o Coimbra fez 2-0, ele já foi embora. Perdeu? Achou que e a gente estava perdendo aqui também, ele já desistiu e foi embora, né? E ainda não está resolvendo a vida particular dele, ainda não tivemos contato nenhum ainda, mas ainda eu acho que está na hora, né, de a gente ver com ele, né, e com relação até a jogadores, né, porque se ele mantiver aí 80%, 70% desse grupo aí, ele já está com meio caminho andado, porque a 2ª divisão não foge disso. Eu acompanhei jogos, praticamente são os mesmos jogadores que jogam as 2 divisões, porque são em épocas diferentes do ano, né? Igual, por exemplo, agora nesse 2º semestre, todo mundo desempregado, todo mundo jogou a 2ª divisão, a terceira, né? Então são praticamente os mesmos jogadores. E a gente viu em algumas equipes, aí, por causa, por exemplo, do Ponte Nova, do Poços, do Betis e do Inter, que eram os times que eram lanterna, jogadores de qualidade muito boa que podem assim, ser aproveitados numa situação financeira bem compatível com a situação do Democrata. Então, quem sair na frente aí, né, nessa corrida aí, eu acho que o Democrata, se mantiver uma base boa e trouxer alguns jogadores desses que destacaram nessas equipes aí, que ficaram abaixo aí, eu acho que a possibilidade é muito grande do Democrata obter o êxito aí. Ué, tem um cenário promissor então, né? Como o Gustavo falava aqui, dá pouca informação sobre os adversários, o Democrata, agora você me ajuda aí nas cidades, Gustavo, o Democrata agora se junta ao Nacional, Muriaé, América de Teófilo Otoni, o Ipatinga, o Social, de Coronel Fabriciano, Democrata, o Betinense está onde agora? Ele vai jogar em Nova Serrana. Vai jogar em Nova Serrana? Tem o Mamoré, de Patos de Minas, Tupinambás, de Juiz de Fora, o Uberaba, o CAP. É o Clube Atlético Portal de Uberlândia. O CAP é de Uberlândia, o Tricordiano de Três Corações e o Guarani de Divinópolis, que é aqui mais perto. E o Tricordiano vai jogar em São Gonçalo do Rio Abaixo, que é pertinho de João Molevade, né? Até mesmo por causa da distância, se bem que a Fernão Dias é uma rodovia
né, muito agradável de se viajar. Só que também tem um detalhe, né, por exemplo, o Fred citou algumas equipes, o próprio Coimbra, que pelo que eu vi ontem ou anteontem pelo WhatsApp, o Coimbra deve pelo menos dar uma parada, porque o gerente do BMG, que administra o Coimbra, e o diretor de futebol do Vila Nova fizeram um convênio bacana de 5 anos, né, entre o banco e o Vila Nova, para seguir com a parceria, porque o Coimbra é de Belo Horizonte, jogava no Castor Cifuentes e Nova Lima, né? E agora para o banco ter um pouco mais de visibilidade. Então tem jogadores lá, né? E no caso do módulo 2, o que a gente também fala com base no que o Fred disse. A terceira divisão era sub-23 com 5 acima. O módulo 2 é sub-24 com 7 acima. Então, o jogador aqui de 23, ele ainda tinha idade para jogar o módulo 2 com 24, né? E ainda você podia ter mais 2 peças. Por exemplo, o Ipatinga foi o único time que trocou de treinador, né? Na competição? Na competição. Ele contratou, e no caso 5, mas você pode ter 15, 20, 30 acima, mas relacionados entre titulares de reserva somente 5. Pode ter no plantel, né? O Ipatinga chegou a dispensar durante o campeonato o Márcio Diogo, que fez parte aí do Ipatinga na primeira divisão. Campeão do Ipatinga, né? Na primeira divisão do Brasileiro, finalista da Copa do Brasil, né? E depois conseguiu contratar o Francis Mar, que também conseguiu, Luizinho, né? Conseguiu fazer aí uma situação muito interessante dentro dentro de campo da equipe do Vale do Aço. Então tem muita coisa ainda para acontecer, né? Agora que terminando o ano aí, começa a movimentar esse calendário, a movimentar essa agenda aí dos times que vão disputar o módulo 2 do campeonato, mas como o Fred já falou aqui... Igual outra coisa assim, importante para a montagem da equipe, porque foi difícil. Eu sei a situação do Jaime, mas ele honrou com um compromisso com todos, né? Então, é difícil nessa categoria que nós disputamos. Nós tivemos situações aí do próprio Jaime, se vocês não sabem, ele deu alimentação para umas 3 ou 4 equipes aqui lá no Recanto do Jacaré. O próprio Poços de Caldas, que foi uma equipe que brigou até o final, eles estavam viajando no dia do jogo, às vezes não tinha nem alimentação direito. O Betis, que é um time que nós fomos jogar lá em Muriaé contra eles, os meninos chegaram de van lá, os nossos jogadores reuniram lá, juntaram o que tinha dentro do nosso ônibus lá, de fruta, de água, de tudo que tinha para dar para os meninos, sabe? Assim... e o Democrata deu uma condição boa de trabalho para os jogadores. E isso pesa na hora pesa na hora da decisão, né? Do próprio jogador. Do próprio jogador, não, o Democrata deu essa condição e eu volto para lá. Entendeu? Porque tem alguns lugares que você passa que eu já trabalhei, várias equipes que você citou aí, é difícil, né? Então a gente sai às vezes sem receber, né? E aqui não, o Jaime honrou com tudo, com todo mundo, sabe? Dentro da dificuldade dele. Tem algumas pendências, mas coisa mínima que ele está resolvendo, é um homem honesto que todo mundo confiou nele, sabe que ele foi lá e falou, não, vocês podem deixar que eu vou sacrificar um pouco da minha vida particular, mas vou acertar com todo mundo. Isso é importante na hora de estar montando a equipe novamente. E você já foi jogador, sabe disso, jogador conversa entre si, né? Agora nesse momento de negociação, né? Ainda mais hoje com esse meio de comunicação, isso é coisa de segundo. Amanhã os já estão sabendo, na hora de negociar, os próprios, por caso, por exemplo, do Cassiano, né? Os caras, Cassiano, nós vamos, como é que é? Não pode vir, que ele garantiu que vai pagar, entendeu? É importante, entendeu? E aí eles ligam para outro, que você foi lá, jogou com... Não, recebemos tudo, né? Então, eu acho que isso vai pesar na hora dele fazer uma equipe também, essa credibilidade que ele ganhou. Coisas que até no próprio Democrata, em outras ocasiões aí, né? Isso que eu ia citar, né? Não aconteceu. E eu lembro, Fred, que algumas viagens, por exemplo, nós jogamos contra o Betis em Muriaé, o Betis é de Ouro Branco, nós jogamos em Muriaé porque o Betis foi punido e depois nós fomos para Ipatinga. O Democrata ficou em Muriaé, porque o jogo era quarta-feira à noite em Muriaé e sábado à tarde em Ipatinga. Então, para ir de volta mais de 800 quilômetros, em vez de voltar para Sete Lagoas para ir para Ipatinga, nós ficamos em Muriaé até a véspera do jogo do Ipatinga, que Muriaé e Ipatinga, 180, 200 quilômetros, né? Eu lembro de Poços de Caldas também, com um período muito grande de tempo, né, para viajar, para descansar. A gente, depois do jogo contra o Poços, iríamos dormir lá no sul de Minas. O pessoal falou, não, vamos voltar. E por que escolheram que vamos voltar?
por causa até mesmo da qualidade dos ônibus, né? Eu lembro que nessa viagem mesmo do Poços, eu fui depois de carro, mas foi um ônibus de 53 lugares para 30 pessoas. Então o pessoal podia deitar o banco, podia descansar, podia dormir, né? Então, assim, foi na base do sacrifício, nós conseguimos juntar essa estrutura com um preço muito acessível e também um detalhe que é muito bom frisar, além do profissional que conseguiu esse feito, a base, o sub-15 e o sub-17, que também a gente estava envolvido, o preparador físico era auxiliar do sub-17, o auxiliar do Fred, que era o Mancha, era técnico do sub-17, eu também estava envolvido, Ipatinga, São Gotardo, Contagem, Vespasiano. As duas categorias estavam na segunda divisão, as duas foram vice-campeãs e ano que vem vão jogar a primeira divisão. Então a gente vai ter os jogos da base aqui na primeira contra o Atlético, Cruzeiro, América, Vila Nova. Então assim, o 2017 foi muito desgastante financeiramente. Eu creio que, no meu caso, brinco que eu fiquei mais velho, uns 10 anos em 2017, mas tivemos uma grande experiência e tivemos os resultados que a gente precisava. Não, e o sacrifício também. Valeu a pena porque o Democrata vive um momento, né, Fred, que há algum tempo não vivia. Segunda média de público. Né? Pois é, esse êxito todo na segunda divisão, com todas as dificuldades, realmente é um momento especial, né, Fred? Eu acho que sim, né? E ainda mais se tratando, igual a gente tem que citar sempre o caso do Jaime, porque ele demonstrou que é um cara que ele não está interessado em nada do Democrata. Sim. Né? O contrário, ele está colocando o dele. Então, e é um cara que tem credibilidade. Então, agora, as pessoas que às vezes nem o conheciam direito, né? Porque apesar de ser da cidade, ele não é radicado aqui. Então, tem a vida dele lá em Pouso Alegre. Pouso Alegre. Então, sabe que é uma pessoa honesta, até a profissão dele obriga a ser honesto, né? Sim. Então, é uma pessoa que ele está fazendo por democrata mesmo. Então, com isso que ele demonstrou, né, e com a montagem da equipe, né, com a seriedade do trabalho, eu acho que muitos democratenses aí, eu vi democratenses aí, eu vou citar um aí, o pai do meu amigo Abelardo, do São Antônio, você deve conhecer, pai do Kiki, do Gilmar, ele foi a campo depois de não sei quantos anos, sabe? Assim, já, né? É importante. O time resgatou o torcedor, né? Resgatar o torcedor e o torcedor acreditar e saber que tem uma pessoa séria na frente que ele pode ajudar, que não vai haver desvio nenhum para por outra função do que ele ajudar dentro do É muito importante esse relato do Fred, porque no futebol, você sabe disso melhor do que eu, que viveu do futebol, que tem de gente picareta, né, Fred? Não é brincadeira, né? É complicado. Então, as pessoas, às vezes, né, não sabem, né, com quem ele está lidando. E o Democrata, nas últimas temporadas, sempre fez time em cima da hora, desorganizado. E o torcedor não é bobo. Eu sempre falo, o torcedor, ele vai a campo e ele vê, né, vê o torcedor está lá, está vendo que igual a entrega que foi dos jogadores. O Democrata sempre foi um time de tradição, de vontade, de raça, né? E esse ano não faltou. Nós tivemos aí um meio tempo contra o Betis lá em Muriaé, que aqui foi abaixo. O resto foi tudo, os jogos todos, a entrega total até o fim do jogo. E isso é importante. O torcedor, às vezes nós perdemos um jogo aqui dentro do Coimbra, o torcedor aplaudiu o time. Eu acho que viu a entrega, né? Eu acho que é importante. Porque foi uma campanha realmente muito importante. 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O tempo todo na competição, o Democrata ali brigando na parte de cima da tabela, né, Gustavo? Eu ia descontrair um pouquinho que o Jaime acabou criando resistência lá em Pouso Alegre. Porque lá tem o Guarani, lá tem o Sul Minas, lá tem o Pouso Alegre Futebol Clube. E o pessoal, eu vou sempre lá, né? E o pessoal fala, mas você está ajudando um time que mesmo que é da sua cidade, mas ele tem 41 anos que ele mora lá. Ele é daqui, mas adolescente ele foi para lá. E foi, poxa, mas a gente tem estádio, a gente tem tudo aqui, tudo. Por que você não ajuda? Você é mais Pouso Alegrense do que Sete Lagoano, né? E ele acabou que tem o pai dele aqui, que é um democratense também, né? Então, assim, foi muito interessante isso. Ele podia ajudar o pessoal de lá, que ele fez a vida dele toda lá, né? Profissional, pessoal, ele é avô, inclusive. E acabou que nessa Fernão Dias, que eu brincava com ele, que ele podia funcionar o carro que vinha Pouso Alegre, Sete Lagoas, sem dirigir, né, como um batimóvel,
ele conseguiu fazer esses grandes feitos em 2017. Ah, não, bacana. E mais do que isso, é importante a gente destacar esse tipo de situação para que você que acompanha, você empresário, você gestor público, os vereadores, o prefeito e a população abrace o Democrata. Agora o desafio fica um pouco maior, né? O módulo 2 do Campeonato Mineiro, claro, é um pouco mais difícil do que a segunda divisão, como a segunda divisão também é um campeonato bastante desafiador, time pegado, campo, aquele negócio que a gente acompanha, né? Quase amador, mas é uma disputa ferrenha, né, Gustavo? E o módulo 2 tem equipes tradicionais, Claro. Social, Guarani, Ipatinga, Uberaba, né, o América e o Aflotone. O próprio Tricordiano, Tricordiano né? está na primeira divisão. Nacional, né? social, como você disse. Não, beleza. Fica aqui o nosso convite, você que acompanha a programação da TV Câmara, o Democrata está de portas abertas, Recanto Jacaré, para você conhecer, para você ajudar, apoiar e abraçar o time, porque o ano que vem a briga é um pouco mais pesada. Fred, muito obrigado pela participação conosco aqui na TV Câmara. Gustavo Miranda, prazer mais uma vez, meu amigo. Obrigado, meu querido. Valeu demais. Você que acompanha a programação da TV Câmara, continue com a nossa programação. Até o próximo programa.